busca de algum resultado para a sua vida. Aleluia! Então, qual é, nesta manhã, a lição que Deus está passando para mim e você, dentro ou baseado sobre esse assunto? Não dispense em sua vida aquilo que vai fazer a diferença mais tarde. Glória a Deus. Oh, glória! Agora é preciso entender que não adianta jejuar sem acreditar no efeito do jejum. Não adianta jejuar sem acreditar no resultado do jejum. Há uma necessidade, irmão. Hoje na igreja não havia antes, mas hoje está existindo. A igreja primitiva era uma prova visível de homens que viviam em jejum e oração. Para você ter uma ideia, que o jejum é tão importante que teve uma vez que os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios. E procuraram Jesus. E perguntaram: mestre, por que essas castas de demônio não saíram quando fomos orar? Aí Jesus olhou e disse: essa casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Glória a Deus. O que Jesus estava dizendo para eles? Está faltando jejum aí. Está faltando oração aí. Porque, na verdade, até então, os discípulos não oravam, meu irmão, tanto, não buscavam tanto. Teve um episódio na Bíblia Sagrada que Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, que é chamado de Getsemane, e os discípulos, em vez de orar, eles dormiram. Jesus, ele repreendeu o comportamento deles e disse: vocês não conseguem orar pelo menos uma hora comigo. Aleluia! Ei! Quem dorme muito não vê nada. É da bênção. Glória a Deus. Glória! Quem dorme muito não vê nada. Então os discípulos não eram homens de oração. Eles aprenderam com Jesus. Glória. Os discípulos não eram homens de sacrifícios. Eles aprenderam com Jesus. Por isso aqueles demônios, aquela casta, não saiu. Porque estava faltando na vida deles jejum e oração. Qual é o conselho que Deus nos dá nesta manhã? Qual é o conselho que a Bíblia está dizendo para mim e você hoje? Você precisa ter nos pinhaços jejum e oração. Oh glória! A vitória, os triunfos, eles só são alcançados na base do sacrifício. Porque oração é sacrifício. Glória a Deus. Se alguém disser que orar é uma coisa maravilhosa, aí não, porque se fosse todo mundo orava. Se fosse, a gente sempre estava em oração. Se oração fosse algo fácil de se fazer, não fosse um sacrifício, como eu acabei de citar aqui, todo mundo estava sempre orando. Por que será que muitos chegam na igreja, muitos, na hora do culto, nem se ajoelham para orar? Por que será? Porque oração não é um negócio fácil de se fazer, nem todo mundo quer fazer. Aleluia! Eu vim de uma época que quando eu chegava na igreja, eu dobrava o meu joelho, falava com Deus, o meu período de oração. Hoje está diferente o negócio. As pessoas chegam, não oram mais não, sentam e vão conversar. Eu estou dizendo alguma besteira aqui. Tem acontecido isso, meu amado e minha amada irmã. Está faltando oração na vida de muita gente. Na vida de muito crente. Aleluia. Se não tem oração, se não tem jejum, então não tem resultados. Os resultados, eles só vêm através do sacrifício, do jejum e da oração. E quando eu estou me sacrificando no jejum e na oração, eu estou cumprindo aquele texto em Mateus 16, 24. Renuncia a si mesmo. Você está renunciando à sua vontade.
Você está renunciando à sua necessidade. Qual é a sua necessidade quando você está jejuando? A sua necessidade humana é se alimentar. É o pão, é o café, é o leite, é o cuscuz com charque, é o pão, é o peixinho assado. Aleluia! Glória! É o pãozinho assado, é o queijo. O que você está fazendo ali? É rejeitando o iogurte, o café quente, o cappuccino. O que você está fazendo ali naquele momento, meu irmão? É deixando de lado por um pequeno momento a alimentação para buscar a Deus, para jejuar, para consagrar, para se deleitar, se derramar, se aquebrantar perante o seu Senhor. Eita glória! Louvado seja Deus! Quando a gente estuda a história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que muitas coisas aconteciam naquela igreja. Muitas coisas incríveis, muitas coisas extraordinárias, coisas de deixar a gente de queixo caído, de boca aberta, coisas que deixam qualquer um impressionado. Por quê? Porque o povo orava. Por quê? Porque o povo jejuava. Por quê? Porque o povo pagava o preço. Aleluia! Se quisermos alcançarmos alguma coisa de Deus, é preciso pagarmos o preço, irmão. A Bíblia diz que o céu é tomado a força. O céu é tomado A força. Então não é fácil não, viu? Não tem moleza não. Não tem moleza. Para servir a Deus tem que ter esforço,